Vamos continuar aqui essa parte 2. A parte 1 foi interrompida porque durante a gravação alguém me chamou aqui para entrega. Tive que interromper, mas vamos continuar. Eu não vou fazer outro vídeo não. Vamos continuar como se fosse a parte 2. Como eu disse anteriormente, eu quero ler aqui o capítulo, inclusive com o mesmo nome do título do livro, né? O capítulo 1. A razão humilde, embora limitada, falha e insuficiente, não está submetida aos padrões deste mundo, desta era. Por quê? Como está em Romanos, 2 Coríntios 3:4. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, do ímpio, do cético, do ateu, enfim, do secular, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Deus. Deste modo, a razão humilde não busca conhecimento como um fim em si mesmo. Esta é a postura quando nós submetemos a nossa consciência, a nossa inteligência à soberania de Deus, por meio dos fundamentos da fé. Mas sim com o propósito de satisfazer, não com o propósito, como eu disse agora, de satisfazer os nossos interesses. A razão humilde entende que a sua humildade não se trata de uma falsa modéstia, que é cultivada como virtudes pela razão orgulhosa. Veja, é preciso pontuar esta parte. Muita gente sabe que as demonstrações de humildade soam como virtude. E isso é muito explorado, porque demonstra que a pessoa é boa, é do bem, quando demonstra humildade. Mas é uma humildade artificial, maquiavélica. É apenas para aparentar virtude, bondade. Então o orgulho, olha só a que ponto chega a arrogância, o orgulho, o ego humano. Para não se expor, aquela pessoa orgulhosa, invejosa, para que ela, como é que eu posso explicar? Não seja exposta, elas utilizam como máscara a humildade artificial, instrumental. Então as pessoas, elas, de uma maneira hipócrita, aquilo que Cristo falou, humildade de lábios, uma forma pela postura, sabe aquela falsa modéstia? É uma hipocrisia. Quando a pessoa demonstra muita humildade, fala de si próprio, que não tem orgulho, que é uma pessoa humilde, simples, uma pessoa que não liga para as coisas materiais, para riquezas, para ostentações. No fundo, na verdade, esta é verdadeiramente a pior pessoa em termos de orgulho. Ela é extremamente orgulhosa. Veja que o orgulho é capaz de usar a humildade como forma de se mascarar. Mas está em Jeremias 17:9. Enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Então, claro que não é fácil nós percebermos, nós identificarmos a verdadeira humildade. Só Deus é capaz de conhecer as profundezas do coração humano. Então, o que nós procuramos fazer é nos preocuparmos em sermos comprometidos com a verdade, que transforma verdadeiramente e que gera os frutos. Que frutos são esses? São posturas, comportamentos que aquela pessoa vai adquirir naturalmente. E isso, eu acredito que todo ser humano tem um mecanismo de verdade dentro de si. Não significa que este mecanismo terá 100% de eficiência, mas existem recursos, certas capacidades psicológicas que seja, da vida, da experiência que temos com pessoas, com seres humanos, que nos ajudam
Essas capacidades nos ajudam a perceber se a pessoa de fato está sendo verdadeira, honesta, sincera, legítima, ou se não está apenas pousando só aparentando, sendo hipócrita. Então a razão humilde procura primeiro, olha só, a postura do cristão não é exibir conhecimento e demonstrar religiosidade e virtude, mas na sua intimidade, na sua particularidade, conhecer a Deus. Então, sinceramente, quando eu vejo nas redes sociais, influencers, as pessoas que parece que vivem postando as suas vidas constantemente. Nada contra quem usa como ferramenta de trabalho, não é isso que eu estou dizendo. Me refiro àquelas pessoas que, sabe, pode usar o argumento que quiser, mas intimidade, o seu relacionamento com Deus, ele é oculto. Que Cristo falou, ao orar, faça isso secretamente, não como os hipócritas fazem diante de todos, gritando, se exaltando, para serem enxergados como homens santos. Não, faça isso secretamente, na sua intimidade. Então, quando eu vejo na internet, no Instagram, as pessoas postando vídeos, orando, fazendo caridade, fazendo o que... Isso é hipocrisia escancarada. E o pior ainda são as milhares e milhares de pessoas apoiando, não tendo esse discernimento, o tanto que aquela pessoa está sendo hipócrita. Isso é uma hipocrisia das mais ridículas. Isso é bizarro, é ridículo. A pessoa está diante da palavra de Deus, se expondo ao ridículo e escarnecendo da verdadeira humildade. Então não me iludo, não me convenço, essas pessoas não me convencem, vendendo humildade, vendendo santidade religiosa na internet, postando espiritualidade, essa é a palavra, deu uma fugida aqui, começou a chover, desfocou a minha atenção. Então as pessoas querem postar, querem exibir, que muitas pessoas visualizem a sua espiritualidade. Isso tem que ser escancarado para todos. Mal sabe que à luz da verdade, essa pessoa está sendo uma hipócrita. Olha só, 2 Coríntios 4,18. Assim que possamos fixar, não naquilo que vemos, mas no que não vemos. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Vivamos pela fé, por meio da fé, pelo que não vemos. A razão humilde definitivamente não se apoia em si mesma. E esta é a condição de dependência imprescindível para conhecer a Deus. O cristão honesto, sempre falo, cristão não é evangélico. Ser cristão não é ser religioso. Cristianismo não é esse evangelicalismo que nós vemos aí, de pessoas aparentando de forma alienada uma espiritualidade das mais bizarras possíveis. Gritaria, rodopiando, enfim, líderes religiosos, eclesiásticos gritando no microfone ou fazendo os mais tipos de aberrações possíveis. Sapateando, enfim, não. O relacionamento com Deus se dá realmente na necessidade de uma dependência, de que é na nossa fraqueza, como está aqui, que a força de Deus se manifesta, que o poder de Deus atua, quando entendemos o nosso lugar, a nossa condição. Não existe, olha só, Deus é como se necessitasse da nossa fraqueza e ignorância. Eu faço uma analogia aqui como nós fôssemos estar diante de um médico no hospital. Imagine se você
no leito de um hospital, você tem que se entregar de uma maneira total e completa. Nós somos pacientes. O que um paciente fala para um médico? Nada. Ele simplesmente tem que confiar na capacidade do conhecimento de medicina que ele estudou por anos e anos e que vai aplicar ali naquele momento para curar aquela situação, aquela enfermidade. Então, diante dessa situação, você pode ser quem for, doutor, PhD, rico, milionário, famoso, não importa quem você seja, a importância social que você tenha diante de um médico, de uma sala de cirurgia, num leito, todos somos iguais, somos pacientes, necessitando de cura. E a única postura que temos de ter é de confiança, de entrega e de humildade. Ali no leito, doente, enfermo, não vamos ficar ali sendo arrogantes com o médico, querendo ensiná-lo como deve atuar, como ele deve trabalhar, o que ele deve fazer, e nós simplesmente vamos confiar. Esta é a postura da fé, a fé que se entrega, a fé com o olhar, com a postura de paciente, não uma fé com o olhar de médico, com a postura de médico. Muitas pessoas sobem no pedestal e acreditam-se prescritoras de regras de espiritualidade. Tem pessoas que têm uma fé com postura de médico. Elas acreditam que tem todas as receitas, as devidas profilaxias que vão evitar todas as desgraças. Tem todos os conselhos, tudo essa pessoa sabe, tudo ela entende, ela é um manancial de sabedoria e de conselho espiritual. 2 Coríntios 10:3 diz: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Vocês observam apenas a aparência das coisas. Então nós não temos de nos iludir com aparências de espiritualidade, aparências de humildade. Não. Nós temos que nos ater apenas àquilo que é real e verdadeiro. Não possamos nos enganar. Sempre temos que ter aquela postura que faz, acho que em Provérbios que diz, temos que ser cautelosos, prudentes como uma pomba, mas sagaz, espertos como uma serpente. Essa é a postura. Não temos de ser ingênuos e acreditar que as pessoas são aquilo que elas apresentam. Tem um livro muito interessante de Erving Goffman, que fala do eu e a representação do cotidiano, no cotidiano, na vida social. O eu e a teatralização da vida no cotidiano social. Algo assim o nome do título do livro. Muito interessante. Ali ele faz uma descrição do que é a hipocrisia humana nas representações sociais. A razão humilde limita-se naquilo que a fé a adequou. E o seu orgulho será na esfera de ação que Deus decretou. 2 Coríntios 11:20. Se devo, olha só, vamos lá. Isso aqui é a chave, pulo do gato, no popular aqui, né, do livro todo. Essa é a verdadeira mensagem central. Se devo orgulhar-me, se você deve se orgulhar, se eu devo me orgulhar, sabe do que devemos nos orgulhar? É disso. 2 Coríntios 11:20. Se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. Pessoas que querem mostrarem fortaleza, serem fortes, inabaláveis, superiores, na verdade estão alimentando uma arrogância e um orgulho que cedo ou tarde se deparará com um abismo profundo. Esta fraqueza é a nossa confissão, a nossa humildade diante daquilo que somos perante Deus. Este é o verdadeiro orgulho que temos que ter.
E para finalizar, somente em uma razão humilde, que procura conhecer a Deus e não somente sobre Ele. Isso é muito importante. Tem muitas pessoas que sabem tudo sobre teologia, sobre cristianismo, estudam hebraico, até o aramaico, grego, latim, conhecem a Bíblia de ponta a ponta, PhD, mestrado, exegese hermenêuticas e etc. Tem todo um conhecimento teológico, arqueológico, filosófico sobre Deus. Sabem tecnicamente, epistemologicamente, filosoficamente, teologicamente, tudo sobre Deus. Mas a única coisa que não tem é um relacionamento com Deus. Um conhecimento de Deus, no sentido de ter uma intimidade, uma proximidade real e verdadeira. Então sabem tudo sobre Deus, mas de Deus, experiência real, transformadora. Essa quase ninguém procura e ninguém tem. Em que sentido? Não geral. Claro que temos, me fugi um pouquinho aqui, mas claro que existem as pessoas, os escolhidos, os eleitos de Deus, isso é óbvio. Mas não se iluda que não são as multidões como o IBGE, as estatísticas mostram. O Brasil é um país evangélico com 50 milhões de evangélicos, mas de cristãos verdadeiros. Qual é o percentual desses 50, 60 milhões? Ser cristão de estatística é uma coisa, que é ser evangélico. Agora, cristão real e verdadeiro, eu acredito que é mínimo, são pouquíssimos. E é isso, vou deixar este livro na descrição abaixo, com a capa e tudo, com o link para você ter o acesso.